Olá, meu nome é Arthur Curry, mas você deve me conhecer mais como Aquaman. Hoje, o vídeo do Enquanto Isso na Ponte de Comando é sobre o meu filme. Então, vamos embarcar nesta incrível aventura. Vamos lá! Senhoras e senhores, bem-vindos à Ponte de Comando. Você se lembra do antigo versículo bíblico que diz: os humilhados serão exaltados? Pois é, ele se aplica perfeitamente a esse personagem e se aplica perfeitamente ao seu filme. Criado em 1941 pelo escritor Mort Weisinger e pelo cartunista Paul Norris, Aquaman foi durante muito tempo relegado a uma posição, vamos dizer, menos privilegiada dentro do panteão dos grandes heróis das HQs. Muitas vezes associado, ou quase sempre associado, a piadas que faziam com ele em relação aos poderes dele não serem poderes efetivamente práticos, o que na verdade é uma grande injustiça e foi sendo provado ao longo dos anos. Não importa o quanto que esse personagem fosse evoluindo nas histórias em quadrinhos e o quanto que ele protagonizasse momentos importantes, arcos relevantes dentro dela. Mas para o grande público, essa visão do Aquaman, o Aquaman engraçado, o Aquaman da piada, o Aquaman que era sempre motivo de chacota, sempre prevalecia. Arthur Curry. Also known as Protector of the Oceans, the Aquaman. I hear you can talk to fish. Claro que essa visão sobre o personagem havia melhorado bastante de uns anos para cá devido à animação da Liga da Justiça de Bruce Timm. Mas de qualquer maneira, foi com uma certa surpresa que o mundo foi apresentado ao projeto de Aquaman, o filme. Surpresa e uma porção de interrogações junto com essa surpresa. Por quê? Primeiro, como eu havia dito, um personagem desacreditado, entre aspas. Segundo, o fato de que Hollywood não tinha, vamos dizer assim, uma vida pregressa de bons resultados com relação a produções que abordassem o fundo do mar. E isso daí é só puxar pela memória de coisas como Segredo do Abismo ou então Waterworld, que aí você vai perceber, comparando os números, que se envolvesse fundo do mar, se envolvesse oceano, era um passo certo para o fracasso nas bilheterias. You have to forget all the teaching of the surface world. Go deeper to uncover your Atlantean instincts. Ainda assim, os planos para se fazer um filme do Aquaman foram em frente, mesmo com os tropeços que haviam sido realizados nos filmes anteriores da DC. Superman, do Homem de Aço, o Batman e o Superman, de Batman vs Superman, mas não é sobre esses tropeços que a gente veio falar aqui hoje. Eu vim falar de como se fazer um filme que, na verdade, no frigir dos ovos não tem nada de novo, mas ao mesmo tempo encanta, como se você tivesse visto a coisa mais original do mundo. Legend has it that one day a new king will come who will use the power of the trident to put Atlantis back together again. He spent his entire life training. Training to be the best. My parents made me what I am. I am the protector of the deep. É lógico que Aquaman ele não causa o mesmo nível de encanto e não tem a mesma representatividade histórica que um Superman de Richard Donner. Nem mesmo bota para discussão assuntos como foram colocados no Batman de Christopher Nolan. E aqui entre nós, vamos ser sinceros, tem a carga de dramaticidade um pouco diminuída, até mesmo em relação ao filme da Mulher Maravilha. Então, afinal de contas, por que Aquaman deu tão certo? Para começar, fator 1,
o protagonista, Jason Momoa. Hey, wait! What? Should we have written it down first? I memorized it. Didn't you? Oh, yeah, totally. What did you say? Something trident. Vou confessar aqui que eu não levava a mesma fé no Momoa que eu levava, por exemplo, na Gal Gadot como Mulher Maravilha, que desde o primeiro momento eu sempre acreditei que seria uma Mulher Maravilha perfeita. Primeiro porque o visual do Momoa está muito longe do visual do Aquaman. Ainda que aquele visual do Aquaman cabeludo e barbudo seja muito baseado no visual criado nos anos 90 pelo cartunista Peter David. Principalmente levando-se em conta também a sua própria personalidade, mas vamos dizer, mais ogro, menos nobre. I could have just peed on it. Em segundo lugar, nós temos a liberdade do roteiro. Mas por que liberdade do roteiro? Não importa se em quadrinhos ou em animações, Aquaman sempre foi mostrado, talvez com exceção daquela versão dele no seriado Smallville. Bem, Aquaman sempre foi mostrado como o mandatário, o rei, o soberano de Atlântida. E nunca realmente se preocuparam em contar a história de sua origem. Isso acabou gerando para os roteiristas e para o próprio diretor James Wan uma liberdade que era óbvio. Você não iria ter se você fizesse um filme do Superman ou do Batman. My parents were from different worlds. And I was a product of a love that never should have been. We could unite our worlds one day. A son of the land and a son of the seas. E o terceiro ponto é o mix, é o amálgama que esse filme conseguiu realizar. Mix, amálgama? Sim. Porque se você for reparar bem, Aquaman ele consegue ser uma montanha-russa de diferentes estilos dentro do mesmo filme. E justiça seja feita. Isso é bem complicado de se fazer. Até porque nós temos vários exemplos de filmes que tentaram mudar seus tons ao longo da sua narrativa e deram errado fragorosamente. Então, no filme do Aquaman, você tem lá o seu momento de tragédia, você tem o seu momento de comédia, apesar de que o momento de comédia aquele povo baterista não passou muito bem não, mas tudo bem. Você tem o seu momento de aventura, aliás, os momentos de aventura, mas com destaque absoluto para o meio do filme. O meio do filme é um caso à parte, porque talvez nem todos que tenham visto Aquaman tenham realmente o mesmo referencial, mas ele foi descaradamente pensado em cima de dois filmes dos anos 80. Tudo por uma Esmeralda e A Joia do Nilo. O que você tá fazendo aqui? Eu já falei! A vida da minha irmã depende de... Para, não me venha com besteira. Eu pensei que tava doando um rim, sei lá. E isso é muito fácil de você perceber em toda a dinâmica dos diálogos. Isso é muito fácil de você perceber em toda a dinâmica da ação. Você tem lá aquele cinema dos anos 80 de uma forma límpida e cristalina, como muito poucas produções hoje em dia conseguem fazer. That was awesome. E essa dinâmica, essa sintonia entre o Jason Momoa e a Amber Heard, ela é praticamente idêntica à sintonia que havia entre Michael Douglas e Kathleen Turner nesses filmes. Ela dá uma sinergia e dá um ritmo a Aquaman simplesmente invejável. We're getting close now. Oh yeah? Close to what? Dying of thirst? There's no way Atlanteans were this far inland. Check this place out. This is badass! Nothing. Of course it's not working. It's been sitting here collecting dust since before the Sahara was a desert. Before the Sahara was a desert. Let's just say you do your best thinking when you're not thinking at all. E para finalizar, a gente tem grandiosidade.
Grandiosidade que, por exemplo, o filme da Liga da Justiça ficou devendo. Toda aquela grandiosidade que nós esperávamos ver no filme da Liga da Justiça, em Aquaman foi feito de maneira absolutamente maravilhosa. Tudo que nós esperávamos em cenas grandiosas e cujo efeito de computação gráfica fosse de fato usado para o bem do filme, para o bem do roteiro, e não apenas como um peduricalho narrativo, estavam ali representados de maneira perfeita. I'm no leader. I'm not a king. Atlantis has always had a king. Now I need something more. But what could be greater than a king? A hero. Fora, lógico, aqueles bem conhecidos referenciais, né? Que muita gente dizia, eu só vou se tiver o Aquaman montado no cavalo marinho. E lá estava ele, o Aquaman montado no cavalo marinho. Tudo isso fez com que Aquaman se tornasse, apesar de não ser a obra mais original do mundo, um filme que se assiste com muito gosto, que se assiste com muito prazer, mesmo que você, que esteja assistindo agora, não seja um fã de histórias em quadrinhos. Ele nos dá aquela sensação de satisfação. A satisfação que nem sempre a gente consegue ter quando a gente vai no cinema, porque muitas vezes a gente vai esperando algo e sai pensando, caramba, o preço da pipoca é caro. We must stop him. And how do you propose we do that? By retrieving this. I already got one of those. Not like this one, you don't. Bem, galera, é isso aí. Esse vídeo é um pouco diferente, pois ele foi feito a pedido de alguns amigos que estavam me cobrando que eu desse a minha opinião sobre Aquaman. Então, gente, tá aí, para vocês que pediram Aquaman. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais, valeu, fui!